Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje nós temos a palestra da mentora Lisandra, Ela vai falar para você sobre Divaldo, e as suas obras. As obras de caridade, as dedicações, tá? A ele, a toda a população, e graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos fazer o convite também para a mentora Lina fazer a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Página 309, emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que vendeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem-vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, écoro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na sua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução desse problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo, tem aí traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste a criatura espalhar em seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Refiro-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá-no-te que de sobra. Faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição,
não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o objeto bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolvesse, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vós pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregastes a grandes exageros. Que de penas, que de amofinações, de tormentos cada um se impõe. Que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes que mais são suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes, então, realmente que de vos serão levados em conta os cuidados, os reforços que dependeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais ao vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo de vossa solitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito que vivera para sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Sendo o homem o depositório, o administrador dos bens que Deus lhes pôs na mão, contas severas lhes serão pedidas de emprego que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Dever, porém, igualmente imperioso e imeritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito, de que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a desendar-se nessa fonte benvaseja. Já nessa existência fluireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos:
Bom e fiel servo, entra na alegria do teu senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, nas quais as riquezas devem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois dai esmola quanto for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Graças a Deus. Achei uma leitura muito interessante, principalmente pelo dia de hoje, né? Hoje é o dia do trabalhador. Então, acho que foi justamente por isso que veio essa leitura de falar, porque ela falou tanto de trabalho quanto da riqueza. Falou daquele que emprega e daquele que é empregado. Falou sobre essa importância de que aquele que emprega ou aquele que tem condições, antes faça por onde de ajudar alguém, de oferecer um emprego, do que simplesmente dar a esmola. Não é porque é errado você dar dinheiro, mas a partir do momento que você ajuda alguém, tipo assim, você ganhou isso aqui porque você mereceu, você coloca a pessoa mais para cima. Então, e faz aquela pessoa ter mais vontade de falar assim, eu sei que eu vou ser recompensado por isso no final. Então, você ajuda a salvar uma alma. E eu achei muito interessante também que fala sobre o descanso, sobre o fato de que nós mesmos devemos escolher nossos trabalhos, escolher o quanto vamos trabalhar e ter em vista o que será colhido e o que será colhido, aquilo que for colhido, será por mérito próprio. Que não devemos fazer as coisas mandado porque não queremos ou ser escravos das riquezas. Né? Aqui ainda diz isso, que tem muita gente que tem um bom trabalho porque é escravo do que o trabalho proporciona. E se a gente se torna assim, a gente fica frustrado lá na frente, porque percebe que, meu Deus me deu essa vida para mim vir como um escravo do trabalho, só que você que escolheu essa vida. Cabe a você conseguir mudar e ter essa consciência de que as riquezas não se tratam do material. A gente tem que ser rico de amor, de caridade, de ajudar o próximo. Isso que é uma verdadeira riqueza, né? Graças a Deus, foi isso que eu entendi dessa leitura. Graças a Deus, neste momento, né, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, que essas energias curadoras cheguem aos filhos presentes, aos filhos ausentes, né, que não conseguiram estar aqui, que essas energias possam trazer toda a tranquilidade a esses filhos, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né, igual a mentora Lina já trouxe, né, todas as palavras aí do Evangelho, trazendo também sobre a caridade, né, sobre o amor que precisa ser doado. Vamos fazer o convite para a mentora Lisandra, né, para ela estar aqui presente, e graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Como foi dito, né, hoje vamos falar sobre Divaldo Pereira Franco e suas obras de caridade. Hoje, aos 97 anos de idade, Divaldo Pereira Franco é um dos espíritas mais expoentes da atualidade. Nascido na Bahia, veio ao mundo em uma família simples, o último de 3 irmãos, segundo o próprio afirma em suas inúmeras palestras. Já era capaz de ver e ouvir
envolvia espíritos desde muito pequeno, com tanta clareza que ele os confundia com os espíritos. Com o tempo, o baiano se aproximou da religião espírita e foi identificado pelos seus membros como um médium. Logo começou a desenvolver a psicografia, que significaria a transcrição de mensagens passadas por espírito, seguindo os passos de outros ícones da área que vieram antes dele. Divaldo Franco é considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Na atualidade, em 1952, fundou, junto com Nilson de Souza Pereira, a instituição de caridade, Mansão do Caminho, que atende diariamente cerca de 6.000 pessoas e abriga mais de 3.000 centenas delas registradas como filhos do médium. Os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados que já venderam, mais de 8 milhões de exemplares foram doados em cartório para estar em outras instituições. É amplamente reconhecido como conferencista e missionário do Espiritismo no Brasil e no exterior, sendo alcunhado Paulo de Tarso do Espiritismo. Fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em 1947 e em 1952. Divaldo Franco, um renomado médium espírita brasileiro, é conhecido por suas obras de caridade, especialmente a Mansão do Caminho, uma instituição que presta assistência a milhares de pessoas carentes em Salvador, fundada em parceria com Nilson de Souza Pereira. A Mansão do Caminho oferece diversos serviços, como creche, escola, assistência a idosos e famílias em situações de vulnerabilidade. Obras de caridade de Divaldo Franco: Mansão do Caminho, semi-internato para crianças e jovens carentes, creche, Escola Jesus Cristo e Escola Allan Kardec, entre outras iniciativas. Assistência a idosos e pessoas com deficiências, Caravana Alta de Souza, que oferece apoio a idosos e pessoas com doenças irrecuperáveis. Assistência a famílias, Casa de Cordialidade, que auxilia famílias carentes, entre outros. Como podemos ver, Divaldo Franco, né? Ele começou, desde mais novo, ele sempre teve essa vontade de cuidar de crianças. E ao longo do tempo despertou esse lado para ele fazer caridade, não só com crianças. Como vimos aqui, ele abriga mais de dezenas de famílias, né? Como idosos, pessoas que têm doenças, entre outros. E ele despertou esse lado do espiritismo. Desde criança ele vinha tendo umas influências, como ele tinha visões, essas coisas. Aí eu vou ler uma parte aqui. Divaldo Franco sempre foi espírita? Não, Divaldo Franco não nasceu e cresceu como espírita. Ele se converteu à doutrina espírita depois de ter experiências mediúnicas e ter se aprofundado nos seus estudos. Ele dedicou-se à mediunidade e ao estudo da doutrina espírita, tornando-se um dos maiores divulgadores da mesma. Divaldo Franco não foi criado em um ambiente espírita. Sua jornada com a doutrina espírita começou após experiências mediúnicas e estudos aprofundados. Como podemos ver, Divaldo Franco começou a praticar o estudo da doutrina do espiritismo aos seus 19 anos. E aí foi o que deu início dele, despertou esse lado dele fazer as caridades. Foi aí que ele começou a ter o apoio, né, do amigo dele a fundar a Mansão do Caminho,
onde lá ele pôde acolher, cuidar, dar todo o amor, apoio e até estudo. Tem pessoas que se tornou médico e entre outras profissões com o apoio do Divaldo, que ele adotou mesmo como filho. E aqui fala exemplo de caridade e amor ao próximo. E ele ficou conhecido por sua dedicação à difusão da doutrina espírita através de livros psicografados e palestras. E é através dessas palestras que ele consegue levar todo o conhecimento para as pessoas, consegue levar também a doutrina espírita, abranger mais conhecimento para aqueles que não têm, né, o conhecimento. Então ele leva a essas palestras e foi através dos livros que ele conseguiu arrecadar fundos também para conseguir ajudar as pessoas, conseguir patrocínios para as suas instituições, conseguir ali crescer, né? Que como fala, que ele vem de uma família simples, mas sempre cresceu na humildade, nessa vontade de ajudar e levar os conhecimentos além, né? E ele doou também livros para outras instituições espíritas, mas, como se diz, mais de outras cidades, né? Ele doou ali alguns livros para o cartório, se eu não me engano. Ele doou para eles disponibilizar, né, para aqueles que queriam aprofundar realmente nos conhecimentos. Exemplo de caridade e amor próximo, que inspiram milhares de pessoas e se envolverem em projetos sociais e a promover o bem-estar da sociedade. Espiritismo. O verdadeiro intuito de Divaldo Franco, segundo seus próprios ensinamentos e as fontes que os descrevem, era o de servir a causa espírita, difundindo a doutrina espírita e praticando a caridade, especialmente com as crianças e jovens mais vulneráveis. Ele se dedicava a ajudar a humanidade a evoluir espiritualmente, promovendo a paz, a fraternidade e a compreensão através da sua mediunidade e da sua intensa atividade como orador e escritor. Divaldo Franco é considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Tendo dedicado mais de 60 anos à causa, ele palestrou em diversos países, escreveu centenas de livros psicografados e criou a Mansão do Caminho, um centro espírita que atua com caridade e educação. Caridade e ajuda às crianças. Uma das maiores preocupações de Divaldo Franco foi a situação das crianças em situação de risco, especialmente as das periferias de Salvador. Ele criou e sustentou diversas ações de apoio, como a construção de escolas, a oferta de refeições e a promoção da educação e da cultura, como descrito pela Mansão do Caminho. Promovendo paz e a fraternidade, Divaldo Franco sempre enfatizou a importância da paz interior e da paz social, incentivando o diálogo, o respeito e a compreensão entre as pessoas, independente de suas crenças ou origem. Ele acreditava que a evolução espiritual se dá pela prática da caridade e da fraternidade, e que a paz é o caminho para a felicidade, mediunidade e mensagens espirituais. Divaldo Franco era um médium que se comunicava com espíritos, transmitindo mensagens de consolo, esperança e orientação para a humanidade. Ele sempre destacou a importância do estudo da doutrina e da busca pelo conhecimento de si mesmo, como forma de alcançar a paz e a harmonia. E que o intuito dele
era levar, assim, ajudar os necessitados com pão, matando a fome, mas também com a educação, para eles se tornarem jovens íntegros, um jovem onde saiba entrar e sair de qualquer lugar, né? Como ele fala que e leva, né, nas palestras dele, onde os povos saibam respeitar as pessoas, independente da sua religião, da sua crença e do que tem, né? Para a gente saber respeitar, para a gente saber escutar. E essas são as palavras passadas pelo Divaldo Franco. Divaldo Franco foi motivado a realizar a caridade principalmente por seu profundo conhecimento e prática do Espiritismo, que o levaram a acreditar na importância da ajuda ao próximo e na necessidade de aliviar o sofrimento humano. Ele fundou a Mansão do Caminho para acolher e cuidar de crianças órfãs, buscando oferecer um ambiente familiar e um futuro promissor para elas. Além disso, Divaldo também se dedicava à assistência espiritual, oferecendo conforto e orientação a pessoas em dificuldades. E quando ele deu a criar essa mansão, ele não tinha, como se diz, em mente que ele ia conseguir ajudar tantas pessoas, que o verdadeiro intuito foi para cuidar de crianças, pelos órfãos. Só que vendo como ele era uma pessoa muito humilde, que gosta de ajudar, ele sentiu no coração que podia fazer mais. Que não só pelas crianças, mas sim pelos idosos, sim pelas famílias. E foi isso que ele fez. Ele aproveitou da oportunidade que o Criador deu a ele, né? O Criador deu a ele essa oportunidade de crescer, de abrigar, né? Ter um espaço para abrigar centenas de crianças. Por que não ele abrigar idosos, abrigar famílias? E Deus tocou no coração dele e ele foi ser. Ele não mediu esforços para ajudar o próximo. Isso que eu acho da história dele mais bonita, que a todo momento ele tentou ajudar o próximo, ele tentava fazer o possível e o impossível para ajudar aquelas famílias, pensou a todo momento em a educação das crianças, como ele fala, aquelas crianças, tirar as crianças do sofrimento das periferias, né? E conseguiu ajudar muita gente. Eu fiz um resumo da história dele, que se a gente for pegar vai ficar muito extensa a palestra, que ele ajudou muitas pessoas, fez muitas coisas bonitas, tem muitos exemplos. E como ele fala nas palestras dele, né, sobre a caridade, sobre o amor ao próximo e sobre esse chamado que o Criador faz conosco para nos ajudar, para a gente não medir esforço para ajudar o próximo. Divaldo Franco é amplamente reconhecido por sua dedicação à caridade e ao trabalho social, que por meio toda a sua vida e obra, sua trajetória no campo da caridade é marcada por diversas iniciativas que buscam situação de vulnerabilidade. Aqui estão alguns pontos principais sobre a caridade. Desde jovem, Divaldo demonstrou inclinação para ajudar os outros. Um dos legados mais marcantes de Divaldo Franco é a fundação de diversas instituições voltadas para a assistência social. Entre elas, destaca a Mansão do Caminho, onde ele oferece um lar acolhedor para os necessitados. Ele também tem um papel fundamental na mobilização de recursos e na sensibilização da sociedade sobre a necessidade de ajudar os menos favorecidos. Ele realiza palestras e eventos que promovem a caridade e a solidariedade.
atraindo voluntários e doações para suas instituições. A caridade, aqui é onde ele promove as pessoas, através de suas palavras, a praticar o bem, a fazer a caridade a todo custo. E tem uma frase muito importante dele, que mais para o final eu vou estar lendo para vocês. A caridade é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita, e Divaldo incorpora esses princípios em sua vida e trabalho. Ele menciona a importância do amor ao próximo, da empatia e do perdão, sempre ressaltando que a prática da caridade é uma forma de evolução espiritual. Divaldo não apenas defende a caridade como um ideal, mas a vive concretamente através de suas ações, inspirando outros a seguir o mesmo caminho, e ao contribuir para um mundo mais justo e solidário. Sua história na caridade reflete uma vida dedicada ao bem-estar do próximo e à promoção da dignidade humana. Graças a Deus. Como vocês podem ver, né, que ele se tornou um exemplo da caridade, que em meio às suas palestras, ele consegue tocar pessoas. E é isso que é o verdadeiro motivo. Ele quer atrair pessoas para o bem, para fazer a caridade, as pessoas ver o outro lado da vida, que pode sim ajudar, que deve praticar a caridade a todo instante, e se tornar um mundo mais justo, um mundo sem julgamentos, um mundo onde todos se apoiam, um mundo onde todos ajudam os outros a crescer, um mundo sem ego, sem orgulho, sem vaidade. É isso que estamos em busca. E o Divaldo consegue deixar isso com clareza. Onde uma pessoa temos que tirar reflexão, né, da sua história, que ele veio de família simples, uma família com 3 irmãos, teve as suas dificuldades, que quando o seu irmão faleceu, ele teve ali um certo trauma, que ficou independente, né, não conseguiu andar, mas mesmo assim ele não desistiu. Tem um filme dele, né? Eu falo assim, recomendo vocês a pesquisar a história dele, a assistir as palestras dele e assistir o filme, que é muito, como se diz, é muito longa a história, né? Só que às vezes você fica muito prolongada a palestra. Então, foi uma pessoa ali que não importou as dificuldades. Ele sempre esteve disposto, né, com o Nilson, o seu grande amigo, a ajudar. E é isso que eu queria passar aqui para vocês, que independente da situação, olhe o lado do próximo, não deixe o orgulho, o ego e a vaidade de lado. E agora eu convido a mentora a vir aqui na frente para... Sim, graças a Deus, né? Graças a Deus, a mentora Lisandra, né? Ela passou a nós, né? Todas as informações, né? As obras principais, que é a caridade, amor ao próximo. Hoje, eu tenho hoje uma mensagem de um espírito. Ele fala que ele é dessa cidade e ele fala que, olha para você ver, no momento ele fala que trouxe também todo esse acolhimento ao próximo, que ele dedicou ao próximo, prestou sua caridade, mas ele não pôde continuar a sua obra. Então, olha para você ver, quando a gente nos diz isso, quando a gente fala dessa forma, é porque ele foi interrompido. Ele foi escolhido, né, para transmitir as palavras, ele foi escolhido para ajudar ao próximo,
mas de repente tiraram a sua vida foi interrompida, né, aqui nos planos terrenos. Quando a gente não diz isso, porque cada um de nós recebe os chamados do Cristo para passar ao outro a evolução. Nós só conseguimos evoluir quando nós o quê? Dedicamos, né? Quando nós colocamos em prática o nosso amor, a nossa caridade, em questão, muitas vezes, vamos dizer, não, eu não tenho nada para doar. Será que você não tem mesmo nada para ser doado? O seu tempo, o seu amor, né? Então, quando a gente nos diz isso, é porque nós sabemos a capacidade de cada um de vocês em terra, no mundo terreno. Então, quando a gente nos fala sobre isso, esse espírito, ele fala que ele tinha feito o compromisso, e ele fez esse compromisso junto com a matriarca e o patriarca. Por quê? Ele começou a desenvolver essa caridade dentro do seu lar. Só que quando ele começou a dedicar só para aqueles familiares, ele achou que estava muito pouco, que ele queria, né, abranger essa caridade, que ele queria que essa caridade chegasse a outras pessoas, que ele seja exemplos para outras pessoas, né, da comunidade. Igual a vocês. Às vezes você dedica ali os seus familiares, vocês têm capacidade de aumentar essa caridade, como diz, abrir mais seus braços, abraçar mais pessoas, e às vezes você se torna ali, você coloca pequeno diante das situações, tá? Então vamos começar a olhar dentro de nós o que nós precisamos ser preenchidos, que muitas vezes, né, essa busca, como é viver, o que é o prazer da vida em terra. Muitas vezes, no mundo terreno, é você desperdiçar a grande oportunidade que você tem, é você se entregar aos vícios, porque você vai ser feliz com os vícios, com as noites, como diz, trocar dia pela noite, né? Passar as noites, como diz, fazendo, né, às vezes as artes, né, no mundo terreno. Então vamos dedicar, vamos começar também a prestar essa caridade a nós. Vamos começar a olhar a nossa importância que está em terra. Esse Espírito, ele vem nos dizendo, né, que ele se entregou às vaidades, né, e no mundo terreno. Ele não ouviu mesmo os mentores lhe orientando ele, mas ele ainda acabou se perdendo no mundo terreno, e acaba que ele foi interrompido, não conseguiu fazer as suas obras. É muito triste quando nos diz isso, porque ele não finalizou o que ele tinha prometido a ele mesmo, né? Então, muitas vezes, nós prometemos a nós mesmos e nós não conseguimos cumprir. Por quê? Muitas vezes nós deixamos o quê? Os pensamentos, né? Deixar nós pequenos, deixar nós totalmente envolvidos na energia de obsessor. Então, vamos ter mais fé, vamos buscá-lo. E vocês têm poder a isso. O Cristo nos dá esse poder. Se estamos aqui, é porque tem o quê? Um grande chamado. Senão vocês não estariam aqui. Não é assim? Então vamos colocar em prática. Vamos começar a olhar o que nós podemos nos ajudar e ajudar o próximo. Quando a gente nos diz aí, o Divaldo, né? Ele está em terra, cumprindo a sua missão terrena, mesmo com as suas enfermidades, né? Ele, do corpo físico, ele está, como diz, lutando, né? Ainda para dedicar o grande propósito, né? Então vamos seguir os exemplos, né? Muitas vezes nos diz, mas eu estou cansada, eu não consigo estar presente nesse dia de hoje, numa reunião, num encontro entre amigos. Quando a gente fala isso, é porque vocês todos são amigos. Vocês, o mesmo chamados, são os filhos, né, do Cristo. Então tem um grande propósito em terra. Vamos aproveitar essa oportunidade. E eu agradeço imensamente, né, a presença de cada um de vocês.
Eu agradeço muito a presença do mentor Bento conosco, que é um mentor que nos traz todo esse conforto, toda essa sabedoria, né, também, de estar presente, que se sinta amparados. Quando a gente nos diz, eu estou lhe dizendo todos os mentores, mas eu estou lhe dizendo pelas dificuldades do mentor Bento, pelas dificuldades do corpo físico, está conosco, né? Todas as quintas-duas. É um prazer imenso receber cada um de vocês, né? E nós é como se sentimos, né? Privilegiados de ter vocês, né? Graças a Deus, nos acreditar em nós, né? Do que nós falamos, do que nós passamos, nossos exemplos, né? A casa, ela agradece a presença de vocês. Ela agradece também, né? Cada um de vocês que muitas vezes passa a mensagem ao outro, faça o convite, né? Como ele diz, igual nós falamos, a menina ela não tem a permissão de convidar pessoas para estar aqui. Então, muitas vezes vocês vão questionar sobre isso, né? São as pessoas às vezes próximas da menina, mas ela não insiste que ninguém está aqui, justamente porque ela recebeu orientação dos mentores quando ela fundou essa casa. Que vocês iam se convidar aos outros para estar aqui conosco. Então a menina ela não faz convite justamente a isso, porque muitas vezes possa lhe dizer, eu estou na casa porque ela me insistiu que eu viesse ao encontro. Não. Então por isso, agradeço imensamente a presença. Eu represento todos os mentores, né, da casa e graças a Deus por essas grandes oportunidades. Hoje eu quero um encontro de todos os mentores aqui, todos os médicos que estão aqui na casa, nesse dia de hoje. Quero todos presentes para finalizarmos juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Que essas energias curadoras, né, vamos chegar a cada um desses filhos necessitados, que essas energias possam lhe trazer todo o conforto a vocês, que essas energias cheguem aos seus familiares, que essas energias cheguem ao lar de vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores e graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos aos nossos familiares neste momento. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.